A gente volta a falar sobre as sobretaxas de 50% que começaram a valer hoje e atingem quase 4 mil produtos. O governo Lula elabora um pacote de medidas de socorro aos setores afetados por esse tarifaço de Donald Trump. E é sobre esse plano que a gente fala agora. Vamos acionar o Márcio Rocha, direto de Brasília. Márcio, mais cedo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o plano de contingência vai focar no pequeno produtor. Essa é a expectativa. O que temos de novidade até agora? Muito boa tarde para você. Oi, pessoal. Boa tarde para vocês, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele disse algumas coisas importantes, né? A gente vai lembrar agora que ele já confirmou, né, que vai participar de uma reunião virtual com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, para discutir justamente essa tarifa de 50% imposta pelo governo de Donald Trump sobre os produtos brasileiros. Além disso, os dois também podem conversar sobre a aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Por causa desse tarifaço que já está em vigor, né, começou a funcionar hoje, as medidas de proteção aos setores afetados devem ser anunciadas pelo Palácio do Planalto nos próximos dias. O ministro Fernando Haddad disse que o plano já foi encaminhado para receber o aval do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que vai definir a data para o anúncio desse pacote. Depois da aprovação do presidente, esse texto deve ter uma cerimônia, né, para fazer esse anúncio, mas o texto vai ser encaminhado para o Congresso Nacional no formato de uma medida provisória. Lembrando que medida provisória tem efeitos imediatos, mas precisa ainda da aprovação do Congresso para virar lei. O tarifaço atinge quase 4 mil produtos, entre eles café, carne e frutas, mais as exceções como suco de laranja, petróleo e aeronaves, chegam a quase 700 itens. Por causa desse tarifaço também, o governo brasileiro formalizou o primeiro passo para uma ação na Organização Mundial do Comércio contra as medidas impostas pelo governo dos Estados Unidos, que já foi trazida, essas informações já foram mostradas aqui pelo nosso colega Gabriel Marques. Isso aconteceu lá em Genebra, na Suíça, e o Brasil apresentou um pedido de consulta à missão dos Estados Unidos sobre a taxa extra de 50% aplicada às exportações brasileiras. Esse caso, né, foi confirmado agora há pouco com uma nota divulgada pelo Palácio do Itamaraty, falando o seguinte, que o governo brasileiro vai pedir a abertura de um comitê para avaliar o caso. Segundo o governo, a medida questiona medidas tarifárias aplicadas que foram adotadas com base em legislações dos Estados Unidos, como a Lei dos Poderes Econômicos de Emergência Internacional e a Lei de Comércio, que foi aprovada lá pelo governo dos Estados Unidos em 1974, e que, ao impor as tarifas citadas, os Estados Unidos violam flagrantemente os compromissos centrais assumidos pelo próprio governo, né, na OMC, como princípio da nação mais favorecida e os tetos tarifários negociados no âmbito daquela organização. No fim desse comunicado, o governo brasileiro reitera a disposição para a negociação e espera que as consultas contribuam para uma solução para essa questão. Falando um pouquinho sobre esse pacote, né, a gente lembra que às 6 horas da tarde está marcada uma participação do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, para falar justamente sobre o tarifaço e também sobre esse pacote para atender os setores brasileiros atingidos por ele na Comissão de Relações Internacionais do Senado. Deve começar por volta das 6 horas da tarde e aqui de Brasília a gente acompanha esse caso também. Volto com vocês. Obrigada.